Depois da contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, disse Abraão para Ló, seu sobrinho: veja quanta terra tem ao nosso redor. Se você for para a direita, irei eu para a esquerda. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Então Ló foi para as campinas do Jordão, para o lado de Sodoma, onde habitava um povo pecador, mau e rebelde. A Bíblia menciona duas cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Ló habitava no meio dos sodomitas, um povo que não honrava ao Senhor, o Deus de Abraão. Por isso, Sodoma e Gomorra provaram do juízo de Deus por causa da sua imoralidade e rebeldia. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde aos que têm ouvido. Se não, eu saberei. O Senhor avisou que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede ao Senhor para não destruí-las, porque estava preocupado com a sua família, Ló, a esposa e as filhas. 2 anjos vão a Sodoma no final da tarde. Ló estava sentado à porta da cidade e ofereceu-lhes hospedagem. Mas eles disseram: não, passaremos a noite na rua. Mas Ló insistiu e eles aceitaram entrar em sua casa. E Ló mandou preparar uma refeição para eles. Ao anoitecer, todo o povo da cidade foram à casa de Ló e disseram: sabemos que tem 2 homens na sua casa. Traga-os para fora, porque queremos ter relações sexuais com eles. Porém, Ló saiu e disse a eles: não façam essa maldade com eles, nem desonrem a minha casa. Tenham 2 filhas, tenham relações sexuais com elas. Não façam isso, porque eles são homens. Mas eles empurraram Ló para arrombarem a porta. E os 2 anjos puxaram Ló para dentro da casa e feriu aqueles homens com cegueira, do mais velho ao mais novo, de tal maneira que não enxergavam a porta da casa de Ló. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém aqui, teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tem nesta cidade? Tire-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E Ló falou para seus futuros genros: saiam daqui rapidamente, porque o Senhor vai destruir toda a cidade. Mas eles zombaram de Ló, porque não acreditaram no que Ló dizia. Ao amanhecer, os anjos disseram para Ló: saiam depressa com sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês serão mortos quando o Senhor castigar essa cidade. Fujam para as montanhas e não olhem para trás. E Ló fugiu para Zoar com a permissão do anjo, porque não dava tempo chegar até as montanhas. E o Senhor
fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, mas a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. E depois de um tempo, Ló, com medo do povo de Zoar, foi para as montanhas viver em uma caverna, juntamente com suas 2 filhas. Amados, estamos aqui diante de um cenário que reflete nos dias atuais. O pecado de Sodoma e Gomorra era terrível e eles amavam a prostituição e queriam violentar aqueles homens porque Ló tinha transgredido a lei e hospedado estrangeiros em sua casa. E Deus resolveu castigar aquele povo, destruindo as cidades. E hoje, amados, não está diferente. Pecar é normal e prostituição virou cultura. Veja bem, amados, por isso que cada dia que passa, o juízo de Deus está se aproximando cada dia mais dessa terra. E assim como Abraão intercedeu pela família de Ló, o Espírito Santo está intercedendo pela igreja. Infelizmente, muitos têm olhado para trás por amor às coisas deste mundo, assim como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló estava vivendo em uma caverna nas montanhas, juntamente com suas 2 filhas. E um certo dia, a filha mais velha disse para sua irmã: nosso pai já está velho e não há homem na terra para que tenhamos filhos. Vamos embriagar nosso pai de vinho e vamos deitar com ele para ter relações sexuais e preservar sua descendência. E deram bastante vinho, e veio a filha mais velha e se deitou com seu pai. Ló, embriagado, não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no outro dia, a filha mais velha disse para a mais nova: ontem à noite me deitei com meu pai. Vamos dar vinho a ele novamente, para que você se deite com ele, para preservar sua descendência. E assim a mais nova se deitou para ter relações sexuais com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram de seu próprio pai. A mais velha deu à luz um filho e chamou de Moabe, que se tornou o pai dos moabitas, um povo muito conhecido de Israel, quando o rei de Moabe mandou chamar o profeta Bilão, muito conhecido como Balaão, para amaldiçoar a Israel. Não podendo amaldiçoar o povo de Israel, ensinou ao rei de Moabe a afastar Israel do Senhor, seu Deus, com as prostituições e idolatria das mulheres moabitas. A mais nova também deu à luz um filho e chamou de Ben-Amim, que se tornou pai dos amonitas. Deus ordenou ao povo de Israel para não maltratar os amonitas, mas os amonitas sempre foram maus para com o povo de Israel. Todo mal que existe é consequência do pecado. As filhas de Ló praticaram o pecado do incesto, um pecado muito grave. O argumento que não tinha homens naquela redondeza, ou que toda a terra tinha sido destruída, não é verdade. Existiam outros povos, em Zoar, por exemplo, e também em Canaã, onde habitava seu parente de sangue, Abraão,
o patriarca. Sem dúvidas, as filhas de Ló tinham no coração os mesmos desejos dos sodomitas. Por isso praticaram o pecado do incesto. Assim como sua mãe, que olhou para trás, desobedecendo ao anjo, porque o seu coração estava apegado aos bens materiais que tinha em Sodoma. Suas duas filhas eram atraídas pelos padrões morais e culturais daquela cidade. Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo como a família de Ló, olhando para o mundo, atraídos pelos prazeres do mundo e vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.